Bom dia a todos e a todas, aos amigos, aos conhecidos, às pessoas que pela primeira vez nos encontramos, aos internautas, a vocês. Hoje é um dia, para mim, muito feliz, querido. Primeiro porque eu adoro essa temperatura, eu acho que isso aproxima, dá coesão, né? Faz com que a gente fique um pouco mais juntinho. Dá uma sensação assim de ficar em casa e curtir, né? Eu me sinto hoje na minha casa, dividindo um pouquinho daquilo que estudei. Algumas coisas que vivenciei. E queria dizer para vocês que o capítulo que diz respeito aos misericordiosos está muito relacionado a um dos pontos assim do ápice daquilo que Jesus queria passar, no meu entendimento. Porque misericórdia, a gente tem atrelado do ponto de vista histórico muito com a questão da igreja, da obediência, da submissão, da questão da santidade, né? E que essas coisas influenciam o nosso pensamento hoje no mundo ocidental, em 2015. E não estamos longe de permitir que isso aconteça, porque isso é histórico, faz parte da cultura. E no mundo ocidental isso é muito forte. Mas o interessante de fazer a abordagem das passagens de Jesus, da fala dele, com uma interpretação do mundo, do contexto espírita, ele vai além. Ele vai além apenas do que uma resposta, do que um conhecimento do misticismo, da influência religiosa, da submissão. Não. A misericórdia, ela é posta de uma maneira tão profunda para o nosso entendimento, que talvez hoje, amanhã, a gente ainda tenha precisado refletir bastante sobre isso, porque é necessário viver a misericórdia, não é teoricamente. Mas a gente só consegue explicar quando a gente se permite viver e experimentar a vida. Aliás, todas as passagens de Jesus por Mateus ou pelos outros, Mateus coloca muito bem isso, de que nada melhor para fazer entender a misericórdia se não vivenciarmos. E daí, nesse contexto da vivência do nosso cotidiano, viver naturalmente é uma bênção. Porque se você já começa a sua vida, no seu entendimento, não querendo isso, não querendo viver e vivenciar, é algo que precisa ser pensado. Porque o amor, ele se desponta nesse seu desejo de experimentar. Às vezes a vida, aparentemente, para você é um fardo. Por que isso, por que aquilo, por que nasci assim, Mas pense. Pense nas belas experiências que o mundo vai lhe oferecer para o que tem por vir. Porque o amor no mundo é uma troca. Ela não é só você no mundo. Você não é só. Você não faz as coisas só, mas você é uma troca. E quando você não troca, você permite que toda aquela energia que até você gostaria, da energia boa, se acumule aí com a energia ruim e fica naquela prisão, naquela densidade sem necessidade. O que você faz para não se sufocar, não se sentir preso com as dores do mundo, com as suas especificamente? Troca. Vai lá e leva um pouco. No nosso entendimento, a misericórdia é um dos sentimentos mais nobres que a humanidade pode ter. Porque se é para dividir, se ela estimula a dividir, ela estimula você sair do egoísmo, ela estimula você sair da vaidade. Ela te estimula a sair
de todo orgulho que você possa ter. Porque ela te desloca do ser que pensa, que senta, que chora, que sofre, fica naquele mundinho todo dia. Envelhece naquele mundinho, ó dia, ó vida. E aí você fica pedindo alguém para ter misericórdia com você. Marido, casa, filho. Mas você só consegue começar a receber a misericórdia, por isso a importância de viver é inexplicável, quando você troca. E aí você fala, mas troca o quê? É dinheiro? É casa? É o quê? É o que você quiser. Qual é a sua intenção? Não sei. Porque enquanto o homem está reencarnado, é muito fácil ele começar a optar, sem saber o que ele viveu nos seus passados, o que tem na sua mala reencarnatória. E ele tem um momento de aprendizado com muitas opções. Mas o que é estático, a pessoa que é acomodada, o espírito que tem preguiça, que não avança, não questiona, não lê, não troca, é muito difícil ele verificar essas opções. Mas, quando ele desencarna, o que vai estar posto, porque você vai estar desnudo, você vai estar nu. O que vai estar lá é a consciência latejando. No mesmo patamar que você deixou. Os seus, as pessoas que você ama, quem te ama, o local. É ali que você vai estar. Então, se você ainda está na dor, no sofrimento, na angústia, você pode ficar lá por muito tempo. Por muito tempo. Mas, se durante a sua experiência você troca, você tenta, o tempo vai passando e você esquece dos seus sofrimentos. Você esquece que o tamanho da sua dor não chega nem aos pés daquele com quem você troca. Uma certa feita, eu estava na Federação Espírita José Pititinga, ali no Pelourinho. Foi quando eu comecei minhas primeiras experiências no Espiritismo. E lembro, como se fosse hoje, que eu estava muito angustiada e fui fazer como todo mundo faz inicialmente, fui pedir a entrevista. E durante a entrevista, e aí eu fui me lamentar, e no meio da entrevista, a pessoa que estava me entrevistando era um senhor, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar essa conversa aqui agora, que eu já sei como é que a gente vai resolver essa sua questão. E eu não estava entendendo nada, porque tinham falado para mim que eu pudesse estar conversando com ele, ele ia fazer os encaminhamentos do passe, do tratamento de cura. Era isso que eu estava esperando. E, aliás, nem acreditava muito. Mas, vamos lá. Daqui a pouco, ele me pega pela mão de uma maneira tão doce e me leva para um subsolo. Quando eu olho lá, o que tinha de gente que morava na rua, ali no Pelourinho, que envolvia prostituta, criança, sem pai, sem mãe, tudo ali sentadinho no banco, aquele friozinho, aquela espera. Todo mundo que estava ali, ajudando a cuidar daquelas pessoas, fazendo os curativos, tirando... Vocês sabem o que é míase? Míase é aquele verminho branco que entra nas feridas, porque a pessoa não toma banho, ou enfim, falta de higiene. Tirava aquilo com pinça, pinça de tirar a sobrancelha. Porque todos que estavam ali eram voluntários, não tinha um médico, não tinha um enfermeiro. Todo mundo foi aprendendo a cuidar do outro porque queria aprender. Se deslocou. E aí eu não entendi direito por que ele estava me mostrando. Ele não falava nada. Eu vi. Isso que eu estou contando para vocês é algo que eu observei. Aí ele disse assim, você quer ser o quê quando crescer? Brincou comigo. Eu falei assim, eu quero ser enfermeira. Ele, ótimo. Era o primeiro semestre, né, de 1994, 95. Aí ele falou, então tá, pode começar. A porta está aberta para você. Mas eu não fiz faculdade. Aqui não precisa fazer faculdade. Aqui precisa amar. Quando você ama, você vai aprendendo com o outro também que ama. Do jeito dele, depois você ama do seu jeito.
Aí eu disse assim, ó, eu não estou entendendo direito, porque eu vim aqui, ele falou, eu sei. Não se afogue, não. A gente vai voltar, vai continuar conversando, você vai tomar o seu passe, mas isso aqui é para cutucar o seu coração. E aí ele me mostrou e falou assim, ó, aqui é de segunda a sexta, o dia todo, você escolhe a hora que você quiser. O ambulatório é seu. Aí avisou o pessoal, essa daqui, um dia, quando ela quiser, em meu nome, ela vai vir ser voluntária. Passou, eu fui fazer o que eu tinha que fazer lá com ele e fui para casa. Refletindo. E eu estava numa fossa, chorando o dia todo, porque tinha perdido um grande amor, ir para lá e para cá, e não conseguia dormir. E a faculdade só ia começar no segundo semestre, porque eu tinha passado. E aí, fazer o quê? Olha, sabe uma coisa? Aquele ambiente era tão bom, eu vou lá. Cheguei lá, lembrei do que ele me falou, as pessoas já estavam me esperando, e lá fiquei. Anos. Cheguei a coordenar o ambulatório de lá. Quando uma certa feita, num desses dias, eu estava enfadonha, eu acordei com o pé esquerdo. Sabe quando você acorda e não, mesmo nesse ambiente, sabendo que está dando tudo certo, que você acorda e fala, não estou afim de ir? Estou chateada, não sabia porquê, magoada e com preguiça. Ai, não estou afim de ir, não tô... Mas alguma coisa me dizia, vai. Quando eu cheguei lá, no meio, ia dar 11 horas da manhã, eu estava com uma fome, porque eu não tinha tomado café. Quando eu cheguei lá, aquela fila enorme, tinham ido poucos voluntários, só tinham 2, mas uma fila enorme, era 11 horas da manhã. Eu falei, gente, eu vou sair daqui que horas hoje? Olha para você ver como são as coisas. E lá pela história, lá pelas tantas, a gente foi trabalhando. Quando deu 15 para meio-dia, ainda tinha uma senhora sentada no banco com 2 crianças deitadas no banco dormindo. Aí ela era a última, eu queria atender. Atender. Aí daqui a pouco ela vem toda se arrastando com a perna enorme, sangrando, porque ela estava com as veias estouradas. Quando ela sentou na cadeira, que eu olhei para o pé dela, além das feridas da varizes, ela estava com miíase, que você olhava assim, parecia uma nuvem branca. Eu sei que aquilo, para tratar, é horas, é muito tempo, porque você não pode quebrar, você tem que tirar inteiro. E aquilo dolorido. Eu olhei, eu falei, é hoje que eu vou sair daqui 2 horas. E assim, é um ambiente que deixa mau cheiro, e parece que ela não tomava banho, parece que ela era de rua. Aí peguei um banquinho, sentei e peguei a pinça esterilizada, a luva, a máscara, e fui tirando. Mas sabe, aquela vontade de começar a chorar e dizer, pô, eu acho que não é isso que eu quero, eu não vou querer ser enfermeira, e um bocado de coisa passando na minha cabeça. E tirando. Daqui a pouco ela chega e fala assim, bota a mão no meu ombro e diz assim, a vida não é fácil não, né? Aí eu não entendi nada. Aí eu disse assim, Ela disse assim, não fique assim não. Não desista. Você não tem ideia, dá uma olhadinha ali fora, Quando eu olhei, as crianças estavam deitadas, cheio de saco, tipo de lixo, amarrado, cheio de roupa. Ele disse assim, meu barraco acabou de cair, eu não tenho onde morar, não tenho trabalho, meu marido nunca nos ajudou, e eu vim aqui para você me auxiliar, porque eu preciso andar para arrumar um lugar para dormir. Quando ela falou aquilo, pense numa pessoa que ficou envergonhada. Queria se enfiar embaixo da cadeira. Porque a minha dor não era nada. Eu ia voltar para minha casa, tinha almoço, mesmo tarde, mas o almoço estava lá. Tinha a menina que tomava conta da casa, lavava minha roupa. E eu lá, naquele chororô, dizendo assim, gente, a felicidade está tão perto e a gente não sabe interpretar. Pense que eu queria levar aquela mulher e os filhos para casa. Porque a minha emoção, o foco foi outro. E eu tive vontade de aliviar aquele pé, porque ele estava doendo, ela estava muito inchada, ela precisava continuar seguindo o caminho dela. E aí a gente fez os encaminhamentos dela no trabalho social. Eu experimentei essa misericórdia por um primeiro momento. Foi aí que eu consegui entender o que era dó
e o que era compaixão. A misericórdia me fez experimentar isso. A dó, você olha o outro de longe. Eu estou com dó de você, eu estou com dó de você. Mas a compaixão não. Eu vou até você e divido essa dor. É compaixão. Eu tento ter paixão com você. Não esquece disso nunca. É melhor ter compaixão do que dó. Dó ainda é algo muito egoístico ainda. Talvez atrás dessa dó tenha um orgulho enorme que você não quer nem se encostar, porque pode ter nojo, não quer se misturar. A gente não está mais nesse processo. Não se misturar, por quê? O que o outro tem que ele não pode me acrescentar? Porque se eu, dentro do meu contexto de vivência, quero achar que sei tudo, que as pessoas é que têm que andar do jeito que eu quero, os espíritos, eles são claros em dizer que o orgulho é o principal obstáculo do processo evolutivo de um espírito. Tem os outros obstáculos, como egoísmo, vaidade, principalmente a vaidade sem noção. Não é que a gente não tem que ter vaidade, é importante se sentir amado por você. Passar um batom, mudar o cabelo, mudar a roupa. Ó, quando o outro fala, tá bonita, hein? Cheguei aqui, as meninas já, tá bonita. Gente, é tão bom ser amado, é tão bom ser olhado. Mas a vaidade desmedida, ela tira você do caminho. É como aquele golfinho que tenta seguir a sua família e por conta das influências químicas, climáticas, consequências do homem de jogar tanto lixo no mar, ele está perdendo, eles perdem a rota, eles se perdem e vão parar na beira da água e morrem ali. A gente não pode perder esse faro. O faro é o amor. Onde ele está? Ele está em todo lugar. Onde que ele precisa se encontrar? Exatamente no ponto que eu não tenho, que está um buraco dentro de mim. Onde eu vou buscar esse amor é onde começa, de repente, o meu desamor, comigo mesmo. Então, às vezes, eu acho que nada está bom, que nada vai se resolver, mas é muito cômodo a gente ficar sentado sem se questionar. É muito fácil a gente ficar, Deus, eu quero fazer uma oferenda, eu quero te pedir isso, pedir aquilo, em várias religiões, no próprio espiritismo. A gente sentar aqui, às vezes, fazer uma prece pedindo, nada contra. Porque os espíritos prepostos do Pai, do Senhor da vida, é um exercício para eles também. Mas, quando a gente vai tendo consciência da nossa potência dentro desse universo, desse planeta, dessa família que a gente está, com as pessoas com quem a gente está, a gente percebe que a gente está acomodado. É só mudar o foco do pensamento. Muda logo. Não deixa isso te abater. Vá ler um livro, saia, conversa, vai ligar. Agora não fique querendo dormir no sofá e achar que está cansado, porque é isso que acontece com os processos obsessivos. Porque a não divisão, a não dividir com o outro aquilo que você tem, ela lhe gera um estado de acomodação. Aí você interpreta se isso tem a ver com orgulho, porque você não quer se misturar. E quando eu falo dividir, não está relacionado a fazer só trabalho social, não. Trabalho social é um dos aspectos. É dividir com o teu filho, com a tua filha, aquilo que você ganhou, aquilo que você tem de mais precioso. O que a gente vai deixar para os filhos, se não for a questão moral? Divida com ele aquilo que você aprendeu, os sofrimentos. Divida. Divida porque as suas experiências são ricas. Divida um olhar. Tem coisa melhor do que no momento da sua dor, e você tímido, não consegue falar isso com ninguém, alguém percebe, identifica, faz o diagnóstico, o que é que você tem? Ele dá um abraço, você desmancha todo. Porque alguém descobriu em você. Ela foi atrás do faro do amor. O amor é onde eu posso ajudar. A delicadeza, a gentileza, cordialidade, são as virtudes que vão florescer. Regue
essa planta da virtude em você. Me ajude a regar lembrando em mim que eu tenho essas virtudes. Deixa eu te lembrar que você tem essas virtudes. Mas como um lembra o outro? Quando se encontra. Quando a gente se encontra. O que é que o outro precisa de mim? Esses dias eu fui, tem 2 semanas, eu fui naquele asilo dos idosos, do lado do Jardim da Saudade, né? O cemitério é Jardim da Saudade. Tinha tempo que eu ia lá e na minha juventude, eu fui da Juventude Paulo Estevão e da Federação Espírita, fui evangelizando de Peixinho, e a gente fazia muitas visitas ali, né? E hoje, quando eu olho, tem pessoas ainda da época que eu ia, né, tá lá, muitos abandonados mesmo pela família, outros não, foram opções, né? E aí eu fico olhando e uma vez perguntando por que a opção daquele idoso ou daquela idosa era estar ali. Eles falaram assim, porque aqui eu divido muito mais com eles, eu consigo conversar com eles do que com a minha família. Minha família não quer mais conversar comigo, ela acha que eu não tenho nada para dar. Eu achei isso tão interessante. Quem disse, né, que os idosos, que as pessoas experientes não têm nada para dar? E foi tão bom conversar com aquela pessoa, foi tão bom, porque ela me disse coisas que eu ainda não tinha vivido. E me ensinou, na misericórdia dela, dividir algumas atenções que poderiam acontecer comigo. É isso, é a gente perceber essas nuances. Então, saber diferenciar a dó da compaixão e fazer o seu trabalho de misericórdia. Quando ela fez a leitura da trave no olho, não foi? É muito fácil, porque acomodados do jeito que somos, ficar apontando para o nariz do outro e dizer assim, poxa, você, hein? Você é isso, você é aquilo. Isso é fácil, isso é uma proteção, porque quanto mais você fala, muito menos você se ouve e fica naquela zoada de falar. É bom silenciar. É bom não falar tudo, porque quando você aponta, é como se tivesse o espelho apontando para você. Fica na frente do espelho que você vai ver você. Porque tudo aquilo que incomoda no outro, não tenha dúvida, vá buscar profundamente, em busca do autoconhecimento, que você vai encontrar em você essa dificuldade. Em geral, é assim. Então, se o outro é intransigente, é mal educado, quais os momentos? Pense, onde você é mal educado? Onde você é intransigente? Porque às vezes não é com as pessoas, porque na frente das pessoas, às vezes somos mas chega em casa, somos verdadeiros tiranos. Falamos grosseiramente com o filho, não temos paciência, não queremos conversar com eles. Esses dias, foi ontem à noite, eu passei uma experiência tão interessante, que eu e meu esposo, a gente ficou assim, de boca aberta, com a colocação de nossa filha. Ela tem 9 anos de idade, e aí a gente descobriu que tinha um dos aparelhos lá que tem a água, né? Modificaram a temperatura, então a água estava quente. E a gente pensou que estava quebrado. Até a gente descobrir, ela estava modificada. E aí ela disse assim, aí percebemos assim que poderia ter sido ela. Quem foi que mexeu aqui? Né? Aí ela deu risada, foi eu. Aí meu marido perguntou assim para ela, mas por que você fez isso? Ela disse assim, vocês ficam aí. Um fica no computador, o outro fica lá lendo. E eu queria brincar, chamei vocês 2 vezes, vocês não falaram nada. Eu fui lá e fiz, todo mundo bebeu água quente até hoje. Ó. Misericórdia. Imagine. Que bom que isso aconteceu agora, né? Que dá para a gente corrigir e se corrigir. Muito legal. E aí isso virou um evangelho no lar, né? Porque são essas questões dos valores morais e como a gente não foi misericordioso com ela no momento que ela precisava, né? É isso, a vida toma conta da gente, olha que a gente lê, a gente fala, mas a gente também experimenta, né? E dividir isso. Eu não tenho vergonha, acho que não tem problema nenhum. E a gente precisa ser assim com os filhos. É verdade, você tem razão, mas isso não justifica você fazer isso. Mas vamos estar mais atentos.
escreva um papel, lembre a gente, cutuque, dê beijo. Mas isso não pode acontecer porque isso prejudica todo mundo. Você quase quebrou o aparelho. Então, é diferente de você rodear e não perceber na vida quem está do teu lado. Quem está do teu lado, você não pode julgar, porque o julgamento é outro contexto dentro da misericórdia. Julgar só pela aparência e pela roupa, pelo status econômico. Você não pode fazer isso, isso é injusto. A questão do julgamento está dentro do que a gente chama de autoridade moral. Porque trabalhar a misericórdia é interpretar isso em si. Você para de julgar, porque quando você olha, você fala assim, eu vou julgar o quê? Qual a autoridade moral que eu tenho de julgar alguém, gente? Qual? Eu acho que isso está posto muito bem quando Jesus, Madalena, chega para ele e diz assim, olha, né, eles estão querendo me sacrificar com umas pedradas e essa é a lei deles. E me acusam disso, daquilo, independente, né? Jesus, eu não quero saber nada de seu, não. A vida é sua, mas, vem cá, vocês vão continuar jogando pedra? Então tá, comece a jogar aí. Quem não tem nada só tem coisa boa no coração. Comece a jogar pedra. Todo mundo se picou, né? Todo mundo se mandou. Por quê? Porque quando algo nos toca e a gente se compara com outro, a gente vê que a gente tem muito o que andar. Então, o que faz? A gente divide reflexões. Ou será que a gente está certo? A gente vai jogar pedra mesmo? A gente vai cobrar isso? A gente vai cobrar aquilo? Será que é certo a forma como você fala com o marido? A arrogância com o seu amigo? Com a pessoa que você se desentendeu? Quem somos nós para ter essa arrogância toda? Quem somos nós? Como é que eu desenvolvo isso e descubro, liga, não sei onde está o seu, mas o meu de repente está aqui, liga aí o farol e o faro do amor. Lembre sempre disso, na sua postura em relação ao outro. Então, a autoridade moral, você só consegue perceber que você tem quando você vai vivenciando com outras as experiências e vai refletindo. E o outro chamando a sua atenção é ótimo. Eu sei que a gente não gosta de ser avaliado. É muito ruim ser avaliado na sala de aula, ou por um colega, ou por um pai e uma mãe, que chama a atenção da gente. Ou deixa de falar com a gente porque não gostou do comportamento. Como somos adultos, não vai chamar a atenção da gente de forma direta. Quando a gente sabe disso, a gente fica tão constrangido em adulto, né? Ora, gente, deixa o constrangimento, faz parte do processo desse entendimento dos teus valores, mas se permita ser avaliado, porque faz a gente crescer. Às vezes alguém tira a gente de um posto e bota no outro, lá dentro da empresa. E aí a pessoa é até legal, o chefe é legal, mas ele percebeu que você não está bem ali, que você não está desenvolvendo um bom produto, um bom trabalho ali, ele te desloca. E você se sente mal, se sente humilhado. A humilhação é outro sentimento que não é nobre. Mas se sentir humilhado porque isso é uma experiência reencarnatória. Você esqueceu que você é um espírito? As coisas não acontecem por acaso, não. As mudanças, é que nem uma peça de xadrez. Você vai para cá, de acordo com as suas necessidades. Hoje você é a pedra preta, amanhã você é a pedra branca. A gente vai atingir o objetivo, os embates acontecem, o cavalo... Não, é xadrez. O cavalo cai, a torre fica. Mas a vida é assim. Se a gente não se permitir enfrentar isso e refletir... Eu já disse algumas vezes que quando a gente perde um ente querido, por exemplo... A gente sofre muito, né, porque ama e se vai, e às vezes a gente fica no luto um ano pensando, 2 anos, seja filho, seja marido, não importa, né? E aí, automaticamente, a gente vai pensando na nossa vida, como é que... Esse também é um passo, é uma escada interessantíssima para dividir. Gente, o que tem de criança que perdeu pai e mãe, ou que tem pai e mãe preso, e não tem condição de cuidar... Aquelas pessoas estão sozinhas. E às vezes a gente fica lá no leito, dia, perdi, cadê?
não merecia, porque ele... Oh, gente, nós estamos desenvolvendo energias vibratórias sublimes, nobres. Dividir um pouco esse buraco que fica, ele tem outras formas de ser preenchidos. O fato, eu entendo que não somos, e eu entendo assim mesmo, não somos Irmã Dulce, não somos Jesus, não somos os apóstolos, não somos o Paulo, que não foi o apóstolo, mas foi um fiel escudeiro de Jesus, da defesa das palavras dele. E que eles se colocavam à disposição, às vezes sem comer, sem lugar para dormir, só para ajudar. Jesus é a alma viva disso. Andava com a mesma roupa, não tomava banho, naquela poeira, naquele sol, naquele frio, estava lá. Chegou, pediu, e quem não alcançava, tocava nele, ou só em pensar nele, a coisa já estava resolvida. As formas de pensamento são misericórdias também. Aí você fala assim para mim, mas até aquele que já se foi? Sim, até aquele que já se foi. Porque nós somos espíritos em dinamismo. Nosso psiquismo está aí para ser usado, trabalhado. Mas se você utiliza ele de uma forma não misericordiosa, de uma forma nociva, destemperada, fofoqueira, invejosa, que tudo que é para você e nada para o outro, e que vai estacionar o carro, o outro, porque encosta um pouquinho no seu, você já está xingando, porque a chuva cai, que droga. Se esses são os pensamentos que te rondam, é óbvio, é natural que os espíritos eles se ligam a nós pela sintonia. E aí você não está sendo nem misericordioso com ele, sabia? Não está sendo com você e não está sendo com ele. Porque a misericórdia também está em cativar amizades e dar bons exemplos. Se a gente dá mau exemplo nos pensamentos e nas atitudes, e aqueles espíritos ficam com a gente, eles estão aprendendo coisa errada também. A gente é colaborador de Jesus, lembra? A gente talvez não tenha aqui aquelas missões desses grandes missionários, mas a gente tem responsabilidade social, que é uma das atividades que nos faz estar reencarnado, para experimentar essa vida de misericórdia, sem ser com aspecto extremamente religioso. Misericórdia é a palavra que nos faz ligar e dividir o que a gente pode de bom com o outro. Então, quando a gente está com determinados comportamentos, quais estiverem passando aí pela cabeça de vocês, que não são produtivos, não são construtivos, e só você vai avaliar para você se é ou não, seja na fala, no que você está vendo, no que você vivencia com o seu corpo, com seus pensamentos, com o seu coração, não importa o lugar e com quem seja. Pode ser com a relação com o mundo animal, a relação com a fauna, com a flora. O seu lugar no mundo está sendo experimentado de que maneira? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas isso também, não há necessidade também de você se preocupar e se sentir culpado, porque você está despertando e começa a descobrir essas coisas. Autoconhecimento, às vezes, vai para esse lado. Começo a me culpar porque realmente o que eu estou falando é verdade. E aí, daqui a pouco, eu me afundo porque me sinto deprimido, porque não consigo avançar. Né? Tá aí mais uma coisa que a própria misericórdia pode fazer contigo. Misericórdia e amor. E o amor não é só com o outro. Andar com o outro, andar com as pessoas, e para ajudá-las, é preciso se fortalecer. Eu acho que todos aqui estamos entendidos de que é importante experimentar ser misericordioso com o outro de várias maneiras. Mas não é por aí que se começa. Se começa sendo misericordioso contigo mesmo. Não cobra de você aquilo que você não pode dar. Reflete. As pessoas conseguem dar aquilo que elas podem na medida delas e elas não precisam se culpar. Se elas quiserem pedir desculpa e a pessoa quiser dar, não tô boa hoje não dá, assim. Mas tem que buscar uma forma de ser feliz. Não pode todo dia, toda hora e todo momento dizendo que não dá. O que é que está acontecendo? Porque a vida é de felicidade, é de troca.
é de alegria, não é de tristeza. Então não deixa isso tomar conta. Tem os altos e os baixos, mas não só baixo o tempo todo. Percebe? Então, o que é que precisa ser movido em você? Que a própria misericórdia de você com você mesmo pode te ajudar a crescer. O que é isso? É preciso refletir profundamente onde meu braço pode alcançar, onde eu quero ir, por que eu quero estar lá. Porque daqui a pouco o orgulho mesmo, gente, toma conta da gente de tal maneira que a gente fica cego. Aí todo dia a gente acorda e fala assim, amanhã eu vou. Amanhã eu vou lá ajudar. Amanhã eu faço isso. Amanhã de noite eu rezo para todo mundo. Amanhã eu vou jogando ali embaixo do tapete várias coisas que não dependem de dia e de hora. Você pode estar no ônibus, estar dirigindo e emitindo vibrações boas. É isso. E não deixar que isso te culpe. Porque se você não se fortalecer e não tiver amor por você, e reconhecer que você está ali por uma causa justa, Jesus está aqui. Jesus me ajudou a estar aqui. Isso é muito importante, esse reconhecimento, que algo mais sublime, superior, lhe comanda. Deus está no comando. Deus está no comando, lembra disso. Ele te deu a rédea para te ensinar a estar no comando também. Então, na hora que você achar que não está no comando, pede ajuda a ele, não tem problema não. Mas lembre que ele está no comando, te deu a rédea desse cavalo. E vai lá no procotó, procotó, procotó. Agora o cavalo vai para onde você quiser, viu? O cavalo é seu, a rédea é sua. Então, se você quiser ficar com o cavalo lá, parado, anos, séculos, vai acontecer isso. Inclusive quando desencarna. Fica lá, fica lá. Uma certa feita, eu tive a experiência de conversar com o espírito da época do faroeste. E ele estava com um cavalo rodando naquela poeira. E aí a gente perguntou para ele por que ele estava ali. Ele falou, não sei, eu estou aqui com um cavalo, não consigo sair daqui. Eu já fui até ali, voltei, estou no mesmo lugar. Cabeça, pensamento. Estava ali, tão limitado há séculos. Ele não conseguia sair dali. É assim, somos nós, quando nos permitimos não se abrir como uma flor. A flor, ela não fica com o botão fechado a vida toda, gente. Eu faço uma pergunta para vocês. Por que vocês acham também que a flor se abre? Qual a intenção dela? Levar o perfume. Isso é misericórdia, isso é misericordioso. Mas tem mais uma coisa. Ela está recebendo sol, água, luz, mas ela está dando uma coisa também que é interessante. Isso. Gente, essa misericórdia ela olha como eles compartilham. O passarinho vem ali, pega o pólen, leva para outro lugar e aí ainda se alimenta, porque ela tem nutrientes de alimentação. Ela sozinha faz tudo isso e não cobra nada de ninguém. E se não tiver sol, ela vai morrer, se não tiver água, ela vai morrer, aí nasce de novo. E a gente fica reclamando. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus fala assim, não se aveste. Olha as aves do céu, nem emprego elas têm. E não falta comida, não falta água. E a gente tem tudo, né? E a gente fica reclamando. Será? Será? Então, dentro desse processo de misericórdia, antes conosco, esse é o esqueleto. Esse é o esqueleto da flor. Você, independente da sua idade, talvez a sua flor esteja desabrochando agora. Deixa o passarinho lá pegar um pouquinho de mel. Deixa ele pegar um pouquinho do seu pólen, do seu conhecimento para dar para o outro. Deixa o sol entrar na sua casa. Tem tantas músicas que falam sobre isso. Deixa, abre a porta, abre a janela. Abre a sua vida com responsabilidade, com vigilância. Não fique com nojo, não fique de maneira nociva, displicente do outro. Faz parte da vida. Olhar a diversidade, olhar a diferença, isso é uma misericórdia. Um beijo grande para vocês.